Olá. A mentira da Torre de Babel e a confusão das línguas. E o Deus da confusão. A Torre de Babel é uma torre mencionada no livro Gênesis da Bíblia, que teria sido construída por descendentes de Noé após o dilúvio. Nos versículos 1 e 9 do capítulo 11 do Gênesis, contam a partir de um grupo de pessoas que antes do aparecimento das diversas línguas foram morar no Oriente, na planície de Sinear, uma terminologia usada na Bíblia hebraica para se referir provavelmente à região da Mesopotâmia. A passagem afirma que o método da construção, embora muito anterior à existência dos egípcios, se aproxima mais do método egípcio, que usava tijolos e betume, do que da técnica babilônica, que também só surgiria nos séculos mais tarde, de construir com pedra e terra. A estrutura é normalmente associada a um zigurate, antigos templos babilônicos, muito embora o texto não faça qualquer associação religiosa à torre. Jeová, o Deus hebraico, então desce para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E vendo o que faziam, decidiu confundir-lhes a língua, para impedir que prossigam na sua empreitada, dizendo: Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a linguagem um do outro. Nessa passagem, a descrição antropomórfica de Javé fica evidente quando ele desce, vê e mostra-se irritado com o desenvolvimento do povo, já que o objetivo da empreitada era não somente fazer uma torre que chegasse até o céu, a habitação de Deus, como evitar que os homens, também espalhados pela terra, no Gênesis 11, versículo 4, indo contra a ordem dada por Javé e Adão e Eva, para que se multiplicassem e enchessem a terra. O texto também apresenta alguns jogos de palavra Babel, que significa confusão, em hebraico, e também com o uso de uma palavra que significa lugar e nome. Ao mesmo tempo, no verso, façamos-nos um nome, formas plurais por Javé. Vinde, desçamos e confundamos ali a linguagem, para que não entendam a linguagem um do outro. Denotam o uso plural majestático do nome Jeová. Apesar do contexto babilônico da história, não se conhece relatos paralelos na mitologia babilônica. Há, no entanto, uma história parecida à da Torre de Babel, na mitologia suméria, chamada Enmecar e o Senhor de Arata, na qual Enmecar de Uruk constrói um massivo zigurate de Eridu, e os dois deuses rivais, Enki e Enlil, acabam por confundir as línguas de toda a humanidade, com o efeito colateral da sua discussão. Essa história teria sido usada para explicar a existência de muitas línguas e etnias diferentes. A terra inteira tinha só uma língua e usava as mesmas palavras. Ao migrarem do Oriente, os homens acharam a planície na terra de Sinar. Ali se estabeleceram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e cozê-los ao fogo, utilizá-los tijolos como pedra e betume como argamassa. E disseram: Vamos construir para nós uma cidade e uma torre que chegue até o céu. Assim faremos nome. Do contrário, seremos dispersos por toda a superfície da terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eles formam um só povo, falam a só língua. Isso é apenas o começo de seus empreendimentos. Agora nada os impedirá de fazer o que se propuserem. Vamos descer ali e confundir a língua deles. E o Senhor dispersou daquele lugar toda a superfície da terra. Eles pararam de construir a cidade. Por isso a cidade recebeu o nome de Babel, confusão, porque lá o Senhor confundiu a linguagem de todo mundo. E de lá dispersou os seres humanos de toda a terra. Modelo proposto pela história. Babel é a capital do Império Babilônico. Era uma cidade-estado extremamente rica e poderosa. Era um centro político, militar e cultural, econômico do mundo antigo. Tal qual as
cidades como Nova York, Paris, nos dias atuais. Ela recebia grande número de imigrantes de diversas nacionalidades, cada qual falando um idioma diferente. O plano interno na Babilônia, seus bairros, suas principais ruas, tinham sido estabelecidos muito antes do Império Neobabilônico, na área residencial do Cômodo Mercas, onde se obteve o acesso aos níveis mais antigos. O padrão de ruas tinha mudado muito pouco ao longo dos séculos, desde a ocupação cassita. Os reis assírios, em especial Esarhaddon, tinham contribuído com a beatificação da cidade, sobretudo Esagila, o principal santuário de Marduk, revestindo algumas ruas com reboco e preparado das defesas. Entretanto, o projeto de converter a Babilônia numa metrópole suficientemente grandiosa para representar as aspirações para os judeus, adquiriu um significado de confusão, em harmonia com Gênesis 11:9. Moisés teria derivado o nome Babel, em hebraico Bavel, da raiz do verbo balá, que significa confundir. Curiosamente, Ba e El sugere a combinação do arcadiano Bab, porta, portão, e com o hebraico o deus El, a abreviatura usada em Elohá, e significa confundir. Curiosamente, Bab e El sugerem a combinação do arcadiano Bab, porta, portão, no hebraico, e El, Deus, a abreviatura usada por Elohá e Elohim. Segundo Gênesis, seria Nimrod ou Nimrod Ninus, filho de Cus, que teria mandado construir a torre Templo de Babel. Alguns acreditam que tenha sido Cus quem iniciou a sua construção, antes da confusão das línguas e idiomas. Após isso, seu filho Nimrod teria continuado a urbanização do local, dando origem à futura cidade da Babilônia. A parede exterior da cidade de Babilônia é a principal defesa da cidade. Há, contudo, uma parte interior, a menor espessura, mas não inferior dela, parte exterior em força. A destruição. Não é mencionado no relato Gênesis que Deus destruiu diretamente a torre. Contudo, os relatos dos jubileus, do livro de Jubileus, em Cornélios Alexandre, fragmento 10, Abdenos, Flávio Joséfo, Antiguidades Judaicas 143 e os oráculos sibilinos, atestam a tradição que Deus derrubou a torre com um grande vento. O livro de Jubileus, que se sabe ler, é usado entre pelo menos a 200 a.C. a 10 depois de Cristo. Contém um dos relatos mais detalhados uma vez encontrados sobre a torre. E eles começaram a construir a quarta semana, fizeram tijolos com fogo, e os tijolos serviram-lhes para pedra, e o barro com os que cimentaram. Juntos era asfalto que vem do mar, e as fontes de água na terra de Sinar. E eles construíram sua largura de 203 tijolos, e a altura de um tijolo era o terço de um, e a sua altura era 5.433 cúbitos e 2 palmos. Extensão de uma parede era 13 estádios, e de outra 30 estádios. Jubileus 10, 20 e 21, tradução de Charles em 1913. Noite em que o estado equivale a 185,4 metros, e o cúbito pouco mais de meio centímetro, 0,5. A literatura rabínica oferece muitos relatos diferentes, outras causas para a Torre de Babel ter sido construída. Sobre as intenções dos seus construtores, era vista a rebelião contra Deus. Uns Midrash, pois tardio registra construtores da torre. Todos a geração de secessão na fonte judaica disseram: Deus não tem direito de escolher o mundo superior para si próprio e de deixar o mundo inferior para nós. Por isso, iremos construir uma torre com um ídolo no topo,
segurando espada para que pareça como se pretendesse guerrear contra Deus. Gênesis R ou Gen R 35 e um livro deles lá. A construção da torre foi feita para desafiar não só a Deus, mas também a Abraão, que exortava os construtores a reverenciar a passagem que menciona que os construtores falavam palavras fiadas contra Deus, não citadas na Bíblia, dizendo uma vez que cada 1656 anos o céu abanava para que a água chovesse sobre a terra. Por isso eles irão suportar isso com colunas para que não pudesse haver outra inundação. Algumas entre essa geração pecaminosa até queriam pelejar contra Deus do céu. Eles foram encorajados por uma tarefa indispensável pela noção de que setas que eles atiravam no céu caíam a pingar com sangue. Por isso o povo acreditava mesmo que poderiam guerrear contra os habitantes dos céus. Sefer Yashar Noah Ed Legorne, 12b. Segundo Joséfo Midrash, Pirk Ariel 26. Foi principalmente Nimrod que persuadeu seus contemporâneos a construir a torre, enquanto que outras fontes rabínicas afirmam, pelo contrário, Nimrod estava separado dos construtores. Quer dizer, o mito da torre da confusão é uma maneira simbológica de falar que as pessoas elas queriam se igualar a Deus. No dia de hoje, constroem-se enormes arranha-céus, grandes estátuas, grandes edificações, e eles não caem. Será que Deus agora largou o ser humano de lado? É lógico que não. Isso porque ele não existe. Isso porque quem se confunde são as pessoas. Divindades não existe. Isso aí, valeu. E valeu, até mais. Abraço a todos. Fui.